Olá, turma! Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o método científico. Então, a gente já viu alguns detalhes sobre a biologia e agora a gente vai adentrar nesse mundo que é a biologia, começando com o método científico. O que é o método científico? É um conjunto de normas e técnicas que devem ser empregadas a fim de se obter resultados mais confiáveis de algum estudo científico. Então, são como se fossem ferramentas que a ciência tem para usar para comprovar algum fato, ok? É uma lógica aplicada à ciência que deve ser utilizada para comprovar algo. Então, como eu falei, o método científico é um conjunto de ferramentas que vão ser utilizadas para serem estudadas e comprovar algum fato científico, ok? Bom, para começar, a gente tem que entender que ciência é quem explica os fenômenos da natureza. Só que a ciência não ia conseguir explicar fenômenos da natureza se ela não fizesse estudos baseados no método científico. Então, para comprovar certas coisas, a ciência precisa fazer testes rigorosos. E como que se faz esses testes rigorosos? Através do método científico. E agora a gente vai conhecer esse método. Bom, resumindo, ele está aí nessa imagem, tá? Para eu comprovar algum fato, eu preciso observar um fenômeno, elaborar perguntas, elaborar hipóteses sobre aquele fenômeno observado, pesquisar sobre ele, depois analisar os resultados e fazer experimentos. Então, esse daí é um resuminho do que é um método científico, mas a gente vai aprofundar a partir de agora. Eu vou ensinar para vocês o método científico de uma maneira bem lúdica e fácil de vocês entenderem. E eu vou usar duas ilustrações para mostrar para vocês o que é o método científico. Na primeira ilustração que eu vou dar de exemplo para vocês, eu vou exemplificar com uma pessoa que não usa o método científico. E na segunda ilustração, eu vou dar um exemplo identificando uma pessoa que usa o método científico. Para começar, eu quero falar uma coisa. Não é preciso você ser cientista para você realizar um método científico. Nós, no nosso dia a dia, realizamos método científico e nem sabemos. Então, nesses dois exemplos que eu vou dar, você vai ver maneiras simples de você realizar o método científico no seu dia a dia. O primeiro exemplo que eu vou usar, como eu citei ainda agora, é de uma pessoa que não usa o método científico e é o seu Zé. O seu Zé, ele sentiu vontade de tomar um chá e ele resolveu usar a sua panela elétrica, a sua jarra elétrica. E aí, quando ele foi esquentar a água na sua jarra elétrica, ele percebeu que ela não estava funcionando. Ele ligou lá na tomada e viu que a jarra elétrica não funcionou. Então, como ele é uma pessoa que não usa o método científico, né? Ele deduziu assim: puxa vida, minha jarra não está funcionando. Isso só pode ser castigo, porque essa semana eu fiz uma promessa e eu não cumpri a minha promessa. Então, é um castigo, né? Algum ser aí sobrenatural, Deus ou sei lá o que ele acreditava, tinha castigado ele por não ter cumprido uma promessa e ele se conformou. Não tentou mais usar a jarra, foi usar ali um outro meio para fazer o chá dele. Atenção, o seu Zé, ele não usa o método científico. Ele deduziu alguma coisa e se conformou com aquilo. Primeiro exemplo. Agora a gente vai para o exemplo de uma pessoa que usa o método científico no seu dia a dia ali, tá bom? É da Dona Maria, tá? E a Dona Maria também foi usar a jarra elétrica para fazer um chá, tá bom? Para esquentar uma água para fazer um chá. Quando ela foi ligar a jarra elétrica dela, não estava funcionando. Só que como a Dona Maria usa o método científico, ela pensou, a jarra não está funcionando, isso é um fato, não está funcionando. Mas eu preciso resolver isso. E aí ela fez uma pergunta: por que essa jarra não está funcionando? E aí ela criou uma hipótese na cabeça dela. Opa! E aí ela criou uma hipótese na cabeça dela e pensou, eu acho que é a tomada que não está funcionando. Não deve ser a minha jarra.
Será que não é a tomada? Então, ela criou uma hipótese com isso. E aí ela pensou, se eu trocar de tomada, a jarra pode funcionar. Então, ela foi realizar um experimento para ter certeza daquilo que ela deduziu. Então, ela foi lá, levou a jarra dela para uma outra tomada e aí a jarra ligou. Então, ela teve a seguinte conclusão. Não era a minha jarra que estava com problema, era a tomada antiga que não funcionava. Então, você percebe que, ao utilizar o método científico, ela solucionou o problema e percebeu que não era castigo, como o seu Zé imaginou. Então, o seu Zé era uma pessoa que não usava o método científico e a Dona Maria sim. E ela nem sabia que estava fazendo um método científico. Por quê? Porque ela é uma cotidiana ali, é um cotidiano dela, uma atividade do dia a dia. Então, você também pode estar fazendo diariamente vários métodos científicos e nem se dar conta disso. Então, com essas duas ilustrações, principalmente com a ilustração da Dona Maria, eu tentei explicar para vocês o que é o método científico através de ilustração. Mas agora a gente vai aprender os 5 passos que o método científico tem, tá bom? O primeiro passo, a primeira etapa do método científico é a observação. É quando você constata, quando você observa que tem um fato ali. É um fato. Por exemplo, a jarra não estava funcionando. Isso era um fato que a Dona Maria e o seu Zé tinham, tá bom? Depois que ela viu que existia ali um fato a ser resolvido, ela cria uma hipótese. Então, a hipótese é a segunda etapa do meu método científico. E o que é a hipótese? É a pergunta que é feita lá sobre o fato. Ela constatou o fato e ela fez uma pergunta. Por que a jarra não está funcionando? E isso é uma hipótese, tá? É uma coisa que podia ser a jarra ou não. Toda hipótese ela tem que ser possível de testes, tá bom? Então, ela não poderia criar uma hipótese se ela não pudesse fazer testes sobre aquela hipótese. Então, no método científico é isso. E um detalhe, nem toda hipótese é verdadeira. Lá no final do meu experimento, eu posso constatar que a minha hipótese era falsa, tá? Então, hipótese é só uma pergunta que a gente faz e nem sempre ela será verdadeira. A terceira etapa do método científico é o experimento. É quando ela foi fazer testes para testar a hipótese que ela tinha constatado. Se ela constatou que a jarra não funcionava e ela queria saber o porquê a jarra não estava funcionando, ela precisava testar essa jarra, tá? Então, o que ela fez? Ela testou a jarra em outra tomada. Então, ela realizou ali um experimento, ok? A quarta etapa do método científico é quando ela vai ir para os resultados do experimento dela. E detalhe, esse resultado do experimento, ele pode tanto confirmar o que ela deduziu na hipótese, ou ele pode refutar. Então, aí que ela vai saber se a hipótese dela era verdadeira ou era falsa, tá bom? Se fosse falsa a hipótese dela, ela teria que realizar outros experimentos, porque ela tinha que ter certeza do que ela estava fazendo. Por exemplo, se ela testasse a jarra na outra tomada e mesmo assim a jarra não ligasse, ela precisaria testar em outra tomada, em outra tomada, em outra tomada, até ter certeza que o problema era com a jarra. Mas quando ela fez o teste e testou em outra tomada, ela já viu que a jarra ligou. Então, com o resultado verdadeiro, ela já tinha a sua resposta. Não era a jarra que estava com problema. Mas lembre-se, toda vez que o resultado do meu experimento constata que a minha hipótese é falsa, eu preciso fazer outros experimentos até ter certeza que a hipótese é falsa, tá bom? Então, voltando um pouquinho. Primeiro, ela observou um fato, que a jarra não está funcionando. Depois, com essa observação, ela criou hipóteses. Com essas hipóteses, que foram perguntas que ela fez, ela precisou fazer experimentos. Com esses experimentos, ela pode ter tido 2 resultados, ou o falso ou o verdadeiro. Se for o verdadeiro, beleza. Se ela quiser fazer outro experimento só para ter certeza do verdadeiro, tudo bem. Mas com o resultado verdadeiro, ela já consegue comprovar que a jarra estava funcionando. Mas se o resultado dela fosse falso, ela precisava ter feito outros experimentos para ter certeza. E é assim que acontece com os cientistas. Eles não podem dizer que algo é falso
só porque eles viram um único teste que deu falso. Eles precisam comprovar isso, tá? Depois que ela comprovou o fato dela através de experimento, ela vai para o quinto e último passo do método científico, que é a conclusão dela, que foi o que ela constatou. Qual foi a constatação dela? É que a tomada antiga não funcionava. Então, o que é a conclusão? É a validação do resultado. Quando isso acontece por nomes científicos, e com esse processo do resultado, eles fazem publicação de artigo científico, escrevem teses de doutorado, né? Escrevem aí vários documentos comprovando a sua conclusão. E há cientistas que fazem troca de informações com o outro. Fala, olha, no meu experimento tal que eu fiz aí um experimento de, por exemplo, elementos químicos de um remédio. Você sabia que com os remédios que eu experimentei ali em casa aconteceu isso, isso e isso, então eu constatei aquilo outro. Então os cientistas, depois que eles têm a conclusão de um fato, ou eles escrevem artigos e publicam, ou eles fazem troca de informações com outros, tá bom? O que é importante você memorizar e aí ter certeza na sua vida para sempre? Na ciência não existe verdade absoluta, ou seja, aquilo que pode ser verdade para você é verdade até alguém vir e provar para você o contrário. Por exemplo, um exemplo lá embaixo. Só é possível afirmar que não tem vida na Terra se os cientistas um dia forem em cada planeta. Então, vai lá um cientista e diz, lá no planeta tal não tem vida. Até aquele momento, aquilo ali é uma verdade para ele. Mas se um outro cientista for lá naquele planeta e achar algo que comprove a vida, aquilo ali já deixa de ser verdade. Então, na ciência não existe verdade absoluta, porque a todo momento pessoas estão criando teses e às vezes refutando o que para alguns é verdadeiro, tá? A hipótese é verdadeira ou falsa até que alguém prove o contrário. Então, por causa dessa ciência e por causa de todos esses testes e do método científico, é que hoje a gente tem a tecnologia, os remédios, o bem-estar e muitas outras coisas. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a respeito do método científico e no dia a dia de vocês comecem a perceber que vocês realizam o método científico quase a todo momento. Aí está só uma imagenzinha para ilustrar. Quando a gente observa que aconteceu alguma coisa, com isso a gente cria a hipótese, né? Que são as perguntas que a gente faz sobre aquele fato. Depois a gente faz os experimentos, as análises no caso, e depois a gente conclui alguma coisa. Método científico é o caminho que adotamos para alcançar determinado fim. Sem método científico não se faz ciência. Então, eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha contribuído aí para o seu entendimento do método científico e eu espero vocês na próxima aula. Um beijo!